Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 7, com o tema Crescimento da Igreja gera conflitos. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical, que Tu possa estar me abençoando, Senhor, dando discernimento, sabedoria, para que eu fale aquilo que Tu queres, Senhor. Abençoe que o Espírito Santo possa falar através de mim e que vidas que vão ouvir, Senhor, esse estudo, possa estar sendo abençoada, possa, Senhor, estar sendo edificada pela Tua Palavra, para que cada dia mais possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua Palavra. É que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, eu quero dizer que o tema, temos como texto básico o livro de Atos 6:1-7. E o objetivo da lição é convencer o aluno a contribuir para o crescimento da sua igreja, tá? Eu queria dar uma introdução na própria texto básico, né? Que é uma abordagem, não praticamente ler o texto na Bíblia, né? Porque vocês naturalmente vão ler, ou já deve ter lido, de repente, na semana, mas eu queria fazer uma breve exposição, cara, baseado no que está escrito. É que naqueles dias, né, quando o número de discípulos foi multiplicado, né, quer dizer, os seguidores de Cristo foram multiplicando, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus. Por quê? Porque se refere aos judeus que falavam grego. Como resultado, ter vivido uma vez em vários países onde o grego era falado. E porque as viúvas dele estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Fala-se, né, de um relevo na forma de alimento e dinheiro dado para as viúvas. E da igreja em Jerusalém, que não tinha maneira de fornecer para si. Então, o que aconteceu? Então, os 12 apóstolos, convocando uma multidão dos discípulos, então lhe disse, provavelmente constitui a primeira reunião de trabalho na igreja primitiva. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ele referia-se às funções administrativas, né? Os formosos que acompanhou o grande crescimento da igreja primitiva em Jerusalém. Portanto, os irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens, isso no caso dos discípulos, né? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e é considerado por alguns para representar os primeiros diáconos, embora eles não são chamados que neste capítulo, mas os quais encarregaremos sobre este o negócio. O Espírito Santo disse aos 12 discípulos o que fazer, na verdade, né? O número de escolher e como ele estava a ser escolhido, porque no caso ali eles foram batizados do Espírito Santo, o Espírito Santo estava em toda a direção, naquela época, na igreja primitiva, então eles dava lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo falava, meio magia, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Mas nós darmos a continuação à oração é o ministério da palavra, isso os discípulos falando, né? Os apóstolos, no caso, os 12. Diz-nos que a oração é mencionada em primeiro lugar e mais importante que a pregação. Sem uma vida de oração adequada, não pode haver ministério adequado. Entrei assim nessa introdução, na questão de falar sobre essa questão, porque lá na própria revista, fala na questão, na leitura diária de segunda-feira, o cuidado com a murmuração. Só que essa murmuração lá de Números 11, 1-9, era referente ao povo lá de Israel, que, né, foi liberto do Egito, estava no deserto, e por não ter carne, né, eles começaram a reclamar, a murmurar com Moisés. Então, quer dizer, a gente vê que Deus, né, não é só na época que eles foram libertos
lá do Egito, né, como escravo, mas a igreja primitiva experimentou isso também, né, as questões das murmurações, porque até mesmo porque, como foi dito, muitas viúvas, pessoas que eram ali rejeitadas e tal, e a gente vê também que nos dias de hoje, a questão da pregação da palavra, a questão do crescimento da igreja, temos na igreja muitas murmurações ainda, muitas reclamações e tal, né? Porque muitas pessoas acham que se convertendo, indo para a igreja, acabou os problemas, que na verdade não é isso. Os problemas vão continuar. Os problemas, eles vêm através do nosso crescimento, a nossa vida, né? A gente vê aqui na introdução que diz que o crescimento é um processo natural, né? E qualquer ser vivo saudável, tá? Mesmo, às vezes, tendo saúde, nós temos problemas, às vezes, tristeza, né? Ciúmes até, e muitas coisas que faz que as pessoas, às vezes, achem que por estar evangélico ou estar na igreja, tá tudo maravilha. Mas não é bem assim, né? Então, quer dizer, sendo um organismo vivo e saudável, natural que ela cresça, né? Como uma criança que se cresce, torna-se adulta, e se você faz parte e não está crescendo, você deve perguntar o porquê, né? O problema com muitas igrejas é que começam com pergunta errada. Elas perguntam: o que fará a nossa igreja crescer? Né? Essa é uma pergunta. Mas o mau começo, né, da questão dessa pergunta, porque a pergunta que devemos fazer é: o que tem impedido o crescimento da igreja? É isso que nós temos que abordar na lição. O que faz para que a igreja não cresça, né? E a igreja lá em Jerusalém estava crescendo, e a igreja começou recebendo quase 3.000 membros de uma vez. Quer dizer, foi uma quantidade imensa, né? E comparando assim numa pregação, numa coisa, 3.000 se convertendo. E, na verdade, era 3.000 porque eles contavam os homens. Eles não contavam a questão das mulheres e as crianças. A gente acredita até que foi muito mais, né, nesse sentido. Isso está lá em Atos, né, 2:41. E recebia novos acréscimos dia a dia, porque cada vida convertida era cada vida que estava o seu testemunho, né? Porque nós que somos convertidos, você aí que está assistindo essa aula, se você sabe que você, depois que se converteu, você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, você mudou de vida. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem falava palavrão não fala mais palavrão. Então a pessoa, ela viu que ela mudou, ela passou a ter o Espírito Santo. E aí ela tem uma nova vida, ela não costuma fazer aqueles erros, né? Aquelas coisas que fazia no passado. Então, é claro que muitas vezes as pessoas às vezes demoram após a conversão ali, né, a mudar de vida. Apesar que eu acho que a conversão é cada dia. Cada dia você se converte, né? E além disso, segundo Lucas, crescia mais e mais a multidão de crentes, conforme Atos 5:14. Mas o crescimento tem o seu preço ou as suas consequências. Surge conflito e problemas, como eu falei no começo, né? A igreja tem problemas. Em Atos 6:7, Lucas nos registra um problema oriundo do crescimento. À medida que a igreja em Jerusalém crescia, ia integrando elementos novos e diferentes, outras etnias, outras línguas, outros costumes, outras tradições. E isso acontece também com a nossa igreja, porque a igreja, muitas vezes, ela recebe pessoas de outra igreja, até de seitas, né? Que são doutrinadas de uma forma diferente e muitas vezes chega, não concorda com a doutrina, aí fica às vezes criando caso, às vezes fica dizendo que aquilo ali não é certo, que o certo é tal coisa e tal. Então, o que acontece? A igreja, ela tem que estar em grande movimento de oração,
grandes movimentos de comunhão, de união, né? Para que possamos enfrentar todos esses problemas. Porque há uma promessa, né? Nesse caso, lá em Romanos, né? A gente vê lá em Romanos, vamos, por exemplo, pegar o capítulo 8, entendeu? No versículo 35, e que fala: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos para dar um incentivo, porque a gente sabe que o Paulo se converteu, ele era Saulo, e ele se converteu, passou a ser chamado Paulo, mas ele teve fome, ele foi perseguido, ele passou nudez, ele passou sofrimento, recebeu açoite, e nem por isso que ele deixou o caminho da salvação. Nem por isso ele abandonou o reino de Deus. Então, o que acontece? Como é que diz? Nada poderá separar do amor de Deus. Não é problema, não é dificuldade, não é conflito na igreja que vai nos separar do amor de Deus. Como é que nós vamos vencer isso? Como eu já falei, através da oração, através da comunhão, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, por exemplo, discordando dos irmãos. Eu sei que cada um tem às vezes sua opinião, mas não é justo que a gente chegue e discuta com o irmão, até mesmo se o irmão está com um erro, você acha que ele está errado na concepção dele, na questão da doutrina, né? Nós poderemos orar com ele e esclarecer dentro da palavra de Deus, para que possa ter um bom senso, um senso comum, né? É que a igreja primitiva, na época, tinha, apesar que na igreja primitiva também, como já foi lido, né? Houve conflitos, né? Lá a gente viu, no caso do Atos 6, né? De 1 a 7 e tal. E eu queria falar que quando o número de discípulos foi multiplicado, aliás, eu já até falei sobre isso, né? Agora eu queria falar aqui sobre a questão do item 2, né, da revista. A igreja que cresce deve democratizar suas ações, né? O que seria isso, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Quer dizer, democratizar, né? Vem da palavra democracia, né? No caso, escolher o comum, escolher a vontade da maioria, né? Escolher aquilo que estava sendo ali pregado, porque quando os discípulos, né, os apóstolos, receberam o Espírito Santo, eles começaram não a fazer propriamente por força deles, mas por força do Espírito Santo. E eles se entregaram totalmente ao Espírito Santo. Então, o que estava sendo feito era uma obra de Deus, era uma promessa de Jesus, né? Que derramaria o Espírito Santo e eles seriam testemunha. Então, os 12 convocaram a comunidade aos discípulos, conforme Atos 6:2, e como resolver os problemas? Aí que está, né? Há uma pergunta. Observa-se claramente a igreja 2 grupos, os 12 apóstolos, que eram os líderes, e a comunidade dos discípulos liderados, tá? Porque a partir que eles se converteram, eles também tornaram discípulos, tá? Os apóstolos, eles eram líderes, mas tinham os discípulos. E o que os apóstolos perceberam? Que o assunto mexia com a sensibilidade dos envolvidos, né? Qualquer decisão autoritária produzia a quebra da unidade da igreja. Então, o que a gente vê? Normalmente, quando você
vai para a igreja, né? Você fica muito sensível, você ainda está tomando leite, né? Você está comendo comida sólida, ou tendo aquela palavra de Deus, né? Que é a nossa comida espiritual sólida. Então, essa leite, é como se fôssemos criança, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a orar, aprendendo, entendeu? A ter aquela comunhão, né? E coisa, você sair do mundo, né? Onde você tinha vamos dizer, entre aspas, uma comunhão lá com seus amigos que são incrédulos, né? Ia para o baile, ia para as festas, ia para outras coisas que não era coisa de Deus. Então você ali se sentia, né? Como amigos e tal, você se sentia até feliz e tal. Quando você passa aí para a igreja, você vai ver a diferença, você vai ver que é outras pessoas, é outros pensamentos, né? Então você, para adaptar aqueles novos pensamentos, adaptar, né, aquela comunhão, que é uma comunhão sadia, né? Demora, é uma coisa que vai através do crescimento, entendeu? E com o tempo você vai se adaptando às coisas de Deus. Você, muitas vezes, tem gente que chega na igreja e passa a fumar. Às vezes até não dentro do templo, mas nas dependências da igreja. E o que você vai fazer? Você vai expulsar a pessoa porque ela está fumando, está lhe dando mau testemunho, já que o cigarro, né, é uma coisa que faz mal, é um pecado, na verdade, porque está fazendo o mal a si e ao próximo, porque você que está próximo, você está sentindo, cheirando aquela fumaça, aquele tabaco, a nicotina, então é uma coisa que faz mal. Mas você não pode expulsar nem repreender normalmente. O que você pode fazer? Você vai orar com ele, entendeu? E vai dizer, vai perguntar se ele quer, de fato, deixar de fumar. Eu me lembro que eu tenho um testemunho que eu, enquanto entrei para a igreja, né? Na verdade, eu quando fui num passeio, que eu me lembro na Pedra de Guaratiba, que era o abrigo, né? Lá da igreja, me convidaram, eu estava novo, convertido, e eu fui a esse passeio. Nesse passeio, eu entrei no ônibus, até sentei no primeiro banquinho lá do ônibus e tal, e acontece que eu comecei a sentir o cigarro e fumei. E o pastor entrou no exato momento, né? E entrou no ônibus e falou assim, olha, nós vamos orar agora, eu peço se alguém tiver com um cigarro, por favor, apague o cigarro. Eu, na mesma hora, joguei o cigarro no chão do ônibus, né, e pisei em cima e apaguei. Entendeu? E a partir daí, ele não me repreendeu, ele apenas orou pela viagem e tal, mas eu senti que aquilo ali não era uma coisa boa para o ambiente que eu estava, que são pessoas que ninguém estava fumando, eu era o único, né, no caso. E aí eu passei a pensar naquilo, e o Espírito Santo foi me moldando, foi me mostrando que aquilo não era bem para a saúde. Até que eu comecei a orar. Eu pedi, Senhor, meu Deus, dá-me nojo do cigarro, dá-me nojo da bebida alcoólica, porque até cerveja eu tomava também, e chopp, esse negócio todo. E eu fui criado na igreja, mas um período eu me afastei da igreja, eu passei a tomar cerveja, através de influência de amigos, entendeu? E colegas e tal, eu passei a beber, mas eu, graças a Deus, fui liberto. E Deus hoje me deu nojo do cigarro. Eu não posso nem sentir o cheiro do cigarro. Então, mas não foi ninguém que me repreendeu, Nicola. Por isso que é muito importante a igreja, para o crescimento, ela ter esse discernimento, essa sabedoria. Eu tenho certeza que aquelas pessoas ali que estavam no ônibus e o próprio pastor deve ter orado por mim. Senhor, liberta esse jovem do vício. E eu, graças a Deus, na época eu tinha 23 anos, né? Eu fui liberto para a glória de Deus e hoje, até hoje, eu nunca mais botei um cigarro na boca, graças a Deus. Mas então, a gente vê que essa questão que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, se eu sou repreendido e ali naquele ônibus, de repente, por causa de um cigarro, talvez eu nem voltaria para a igreja, porque eu ia ficar
entendeu? Assim, deprimido, poxa, me repreenderam, eu não sabia, ou qualquer coisa, e eu, entendeu? Graças a Deus, ninguém me repreendeu ali, entendeu? Até poderia, eu acho que se me repreendesse, o certo era eu continuar na igreja, eu, entendeu? Largar aquilo, porque de fato faz mal, entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu sei que foi a oração, o Espírito Santo falou. Porque, na verdade, gente, o Espírito Santo é que convence, é da justiça, do juízo, do pecado, do mal. Às vezes entra um bêbado na igreja, o pessoal se afasta, mas ele está perdido, ele está no mundo, então é normal a pessoa, coisa. Então é importante a oração e acolher a pessoa com amor, que isso é o principal. Não só a oração, né? Mas a questão do amor, né? Pela a alma que está chegando à igreja. Então, quer dizer, então a gente vê aqui que o próprio autor, ele fala, né, que é preciso, né, a questão da comunhão e da questão de democratizar, quer dizer, chegar a um senso comum, né? A maioria seria os discípulos, porque na época também o Espírito Santo, na proporção que as pessoas iam sendo salvas, na proporção que a igreja crescia, o Espírito Santo atuava nas pessoas. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então, com o tempo, como aconteceu comigo, aquelas pessoas também, elas iam passar a ser libertas, a passar a comida mais sólida, né, que é a palavra de Deus, nessa, esse se alimentar e a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, a proposta dos apóstolos não era criar uma hierarquia de funções, mas uma definição de tarefa. Assim, definiu o papel de cada parte buscar uma solução para o conflito. Mas, irmão, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Tá, porque o que acontecia ali? Muitos irmãos, eles estavam esquecendo as viúvas, né? Então, eles acharam por bem arrumar alguém, tá? Que pudesse fazer esse trabalho para que ninguém cometesse nenhuma injustiça, até mesmo para ninguém se escandalizar e não se afastar do caminho de Deus. Então, isso foi muito importante. Aí veio, né, na questão ali, que foi criado, depois a questão dos presbíteros, diácono, né? E hoje, como tem na igreja, como tem lá em 1 Timóteo 3:1-10, né? E que esse parecer dos apóstolos, né? Que vocês vão ter por ler aí, porque se eu ler todo esse item 2, a gente vai perder muito tempo, mas fala que o parecer que agradou a toda a comunidade, que aliás, tiveram um bom senso, e não foi uma solução imposta, mas um parecer discutido e aprovado por todos, tá? Uma verdadeira democracia. A comunidade elegeu 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, tá lá em Atos 21:8. E o fato de que os escolhidos têm um nome grego levanta a suposição que a comunidade, com o objetivo de superar as divergências, escolheu somente pessoas do grupo dos selenitas, refere aos judeus de fala grega, né? Porque eles que estavam lá murmurando. Então, vamos colocar. Isso aqui até serve de exemplo, né? Que às vezes a gente, enquanto pega uma pessoa aí, muitas vezes murmurando na igreja, né? Reclamando ali, porque aqui não tem um determinado banco, ali tem determinado alto-falante, ou até não tem determinado ventilador. É importante pedir a ele, tá tudo bem, não temos um ventilador ali e tal, mas você não quer ter uma sugestão, o que a gente pode tirar de um outro lugar que não está sendo útil, colocar, entendeu? Tá uma tarefa para essa pessoa, que já que reclamou, né, e fazer alguma coisa de útil, né, e acrescentar a tarefa, porque de repente aquele detalhe, né, como diz um ditado, né, mente vazia, oficina de Satanás, né, porque de repente o diabo vem colocando às vezes coisas na cabeça, né? Então, se a pessoa está com uma tarefa na igreja,
está com trabalho, tá em ativa, ela vai, entendeu? Tem mais assim uma coisa, não vai ficar com a mente vazia. Então ela vai ver até a dificuldade às vezes que tem na questão do trabalho, e ela vai se dedicar naquilo e ela vai parar de, às vezes, até de reclamar e de murmurar. E então, quer dizer, aí nesse caso, os diáconos, né, apresentaram-nos perante os apóstolos, e eles orando lhe puseram as mãos. Lá em Atos 6 fala isso. E a comunidade reconhecia a autoridade dos apóstolos, né? Pois os 7 foram apresentados para a imposição das mãos, e a imposição de mãos simboliza a atuação de responsabilidade. É aquele que acontece com os diáconos, né? Os diáconos, eles são impostos à mão, eles são uns homens dedicados à obra, né? Eles estão ali para se auxiliar do pastor, quer dizer, e até para evitar, às vezes, conflito, né? Problemas na igreja, que muitas vezes o diácono, o pastor, manda que o diácono e tal faça a assistência quando a pessoa ali está com problema, com dificuldade, e ele vai ouvir a pessoa, vai aconselhar a pessoa, vai orar com ela, esse negócio todo. Mas a gente está falando na questão da igreja, né? A igreja, ela cresce, né? Ela cresce e continua crescendo, porque o reino de Deus vai crescer. Entendeu? A verdade é essa, a palavra é pregada, a semente, como a gente já vem falando de semeando, semente em aulas anteriores, a gente sabe que quanto se semeia, colhe. E não é diferente. Se você planta, você vai colher, tá? Se você semeia, a semente, embora, é como tem aquela parábola, né? Se a semente cair em boa terra, ela vai produzir fruto e ela vai crescer. E crescia a palavra de Deus, isso aqui no item 3 da revista, em Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Lá em Atos 6, 7. A igreja em Jerusalém continuou crescendo. O problema da murmuração dos helenitas foi resolvido com sabedoria. Por isso que é importante nós, da igreja, sempre pedir discernimento, sabedoria a Deus para lidar com esses problemas e dificuldades que a igreja enfrenta. Sabedoria pela comunidade. Com certeza, a resolução dos problemas não foi tão simples, né? Como Lucas registrou. Contudo, fica claro que os problemas não são empecilho para o crescimento de uma igreja. Crescia e se multiplicava e tinha um crescimento fenomenal. Mas o que é mais importante para a igreja? A quantidade ou a qualidade? Segundo Rick Vaney, este é infelizmente um mito bastante propagado. Quando se fala em crescimento de igreja, é como se a igreja tivesse que escolher entre quantidade e qualidade. Escolher, aliás, não encolher, escolher. Entre quantidade e qualidade. Ele define. Qualidade se refere ao tipo de discípulos que uma igreja produz. E quantidade se refere ao número de discípulos que uma igreja está produzindo. Toda igreja deve buscar o maior número de pessoas possível e também desejar que estas pessoas se tornem crentes de qualidade. Qualidade produz quantidade e quantidade cria qualidade. Irmão, se a gente pensar que se eu posso entrar na igreja, ou melhor, permanecer na igreja, aqueles crentes que têm qualidade, tá? Aí a gente vai achar o seguinte, que a igreja ela é como se fosse um hospital. As pessoas vêm para a igreja, quando elas estão em dificuldade, elas estão com muito problema, a maioria a razão, é verdade isso, porque eu mesmo fui uma pessoa que fui pela dor, não fui por amor, né? Fui pela dor. Então, o que acontece? Muitas pessoas buscam a Deus quando estão enfermas, quando estão em situação financeira difícil, quando estão com problemas psicológicos, de depressão. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vão para a igreja e elas passam
Meu Deus. Alô, aí parece que caiu um pouquinho, mas voltou. Então, elas passam por uma fase. Então, se a pessoa está ali na igreja, ela não mostra, assim, qualidade na questão, né? Ela não mostra qualidade na questão de trabalho na igreja. Ela não mostra na questão de qualidade de fazer a obra. Aí nós devemos ter paciência, estar orando, discipulando essa pessoa, que no tempo certo ela vai produzir, ela vai fazer a obra, ela vai ser capaz, porque é assim, a gente quando chega na igreja, a gente é nem criança, bebê, bebe o leite materno e depois passa a comer a comida sólida, que é a palavra de Deus. E aí vamos crescendo. E nesse crescimento é que vai a pessoa tendo qualidade de cristão. Não é chegar na igreja. Então, a gente tem que acolher a todos, temos que ter quantidade, porque o reino de Deus tem que ter quantidade. Jesus está voltando, está à porta, almas precisam ser salvas para não ir para o inferno. Então, nós temos que acolher o máximo de pessoas possível. Ainda que essas pessoas tenham problema, ainda que essas pessoas venham até com vício para a igreja, como eu, que eu já tenho testemunho, né? Que eu estava já na igreja, mas estava fumando, mas a gente tem que acolher esses nossos irmãos, nossas irmãs, e acolher com amor, entendeu? Com oração, para que eles venham depois dar muitos frutos. Porque é assim que a igreja tem que trabalhar, é assim que a igreja não pode pensar só em quantidade, agora tem que pensar sim em qualidade, mas para ter qualidade precisa discipular, é preciso estar a palavra de Deus, é preciso fazer movimento na igreja, fazer com que pessoas participem, com que pessoas se dediquem, entendeu? Por isso que o pastor está sempre chamando para a obra, que a seara é grande, mas são poucos obreiros, mas temos que estar capacidade. É bem verdade que a gente fala assim, mas não é o Espírito Santo que nos capacita? Sim, é o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que querer, nós temos que... Se por exemplo, eu não achar que é só o Espírito Santo, eu peço, Espírito Santo, me capacita a cada dia, mas não leio a palavra, não oro. O Espírito Santo vai me usar? Vai. Porque eu não estou preparado, porque eu preciso estar em conhecimento da palavra de Deus para poder ser usado. E Deus chama, é Ele que capacita, tudo bem. Ele capacita no questão ali de você ser usado. Mas você tem que ter um conhecimento. Se fosse assim, o pastor não precisava fazer teologia, o presbítero não precisava fazer seminário. Há necessidade, porque ele precisa do conhecimento. Nós somos humanos, nós somos carnais, então nós precisamos darmos uma certa intimidade com a palavra para podermos ser usados por Deus ou pelo Espírito Santo. Então é importante essa questão da qualidade, aos poucos nós vamos adquirindo qualidade e para que possamos sermos úteis na obra do Senhor. E eu queria falar aqui na questão da conclusão, né? Que esse Henrique Varren, né? Em seu livro Uma Igreja com Propósito, né? Elevando uma questão importante sobre a motivação da igreja. Qual é a força que direciona e motiva a sua igreja? Né? Tem uns exemplos que ele dá. A igreja dirigida pela tradição, nós sempre fizemos isso desse jeito. A igreja tem que renovar, né? A igreja não pode fazer sempre as mesmas coisas, porque aí torna um negócio monótono. Ela tem que sempre estar aprimorando, ela tem que estar o conhecimento da palavra, né? É por isso que hoje em dia a igreja, elas usam instrumentos, né? Coisas que um tempo atrás era proibido, você usar uma bateria na igreja, essas coisas todas, mas hoje você tem já instrumentos e outros meios que você vai. Até mesmo a gente vê que na época agora da pandemia, a gente tem cultos online, a gente tem live, nós temos
pregações, temos no YouTube, no Instagram e tantos outros mensagens. Então a igreja tem que renovar. A igreja não pode ficar naquela só ter o culto ali, ou em casa, ou na questão do templo, e o pastor fala e ele canta louvores, depois ora e vai embora. Não, a gente tem que chegar em casa, de vez em quando, ouvir uma pregação, entendeu? Até mesmo, muitas vezes, essa pregação que o pastor da nossa igreja faz, a gente repetir, assistir em casa. Mas eu fui na igreja assistir a pregação, sim, mas pode assistir novamente, entendeu? Quantas vezes for necessário. Se você achou que a pregação falou ao seu coração, assista mais de uma vez. Porque cada vez que... Até dizem, né, segundo pesquisa, que nós, em ouvirmos assim a palavra, a nossa mente humana, por mais que o nosso QI seja alto, a gente tem capacidade no máximo de 20% de guardar aquilo que foi falado. E às vezes acontece que a gente assiste um culto e o pastor fala na questão da mensagem, o livro, o capítulo, o versículo, e a gente chega na outra semana, se for perguntar o que livro que ele falou, o capítulo e o versículo, a gente não lembra, entendeu? Então, importante, né? Às vezes não só aquela que falou no nosso coração, mas é importante, todas as mensagens, se você puder repetir, tiver um tempinho na semana, repete. Aproveita a oportunidade que a tecnologia nos fornece. Então, é importante. E a igreja é dirigida por personalidade. O que o líder da igreja quer, né? Na igreja, por personalidade. Na verdade, o líder aqui, ele pode também direcionar pessoas, né? Para pregar, outras pessoas para fazer, tipo, teatro, né? Tudo que possa desenvolver o conhecimento da palavra de Deus, tudo que leve à salvação, né? Ao apelo, é importante na igreja. E quanto isso vai custar? Ele pergunta aqui na conclusão. A igreja dirigida por programa, devemos concentrar o que foi planejado. A igreja dirigida por construções, né, formando os nossos prédios, depois os prédios nos formam. A igreja dirigida por eventos, meta é manter o povo ocupado. E a igreja dirigida por sem igreja, o que é sem igreja querem, né? Por exemplo, a questão da igreja, ela também precisa da parte financeira, né? Ela precisa da contribuição dos irmãos para fazer a obra, porque tudo na igreja que é ser feito tem um custo, né? Se você vai fazer uma peça de teatro, você tem que montar um cenário. Se você vai fazer um evento na igreja, por exemplo, um jejum, e depois tem o almoço, precisa de uma colaboração dos irmãos nos pratos, naquilo que você vai se comer, né? Numa compra de um refrigerante. Então, é necessário a questão da contribuição. E às vezes a gente vê que muitas às vezes, infelizmente, né, não entende isso ainda, não entende que é necessário contribuir com os 10%, que é o dízimo, né, que é uma ordenança, né, que Deus promete ali derramar chuvas de bênção, entendeu? Fartura, né? Para aqueles que contribuem. Então isso é muito importante, porque a obra de Deus ela tem que ser feita. E não deve nem pensar em murmurar nesse caso, porque tem muitas pessoas, eu vejo, as pessoas, já ouvi crente, infelizmente, pessoas, todo mundo não admira o que fala, eu não vou estar para a igreja, não vou estar para o pastor, entendeu? Porque o pastor tem dinheiro, está com carro, está com isso, está aquilo. Na verdade, não é isso. As pessoas elas têm que contribuir, porque a igreja tem custa para pagar, né? Custos, né? E ela precisa. Então, nós é um meio de adorar a Deus, de cultuar a Deus, contribuindo. Porque através dessa contribuição é que vidas vão sendo salvas, né? É que a igreja, se ela puder ela ter mais conforto, né? Na verdade, vai chamar mais pessoas. Imagine você chegando numa igreja, tá? E te sentando ali, não tendo um ventilador, não tendo um ar-condicionado, num calor de 40 graus. A pessoa até por amor, ali o irmão, talvez que convidou, por amor ao pastor, por amor
a Jesus e fala assim, eu vou naquela igreja, eu vou entrar, eu vou assistir o culto. Mas ela não vai ficar muito tempo, ela vai procurar uma outra igreja que vai estar melhor conforto. Então, há necessidade dessa igreja contribuir. Ou com tata show, entendeu? Com instrumentos, para ficar o som melhor, um louvor melhor a Deus. Então, isso tudo é necessário para a obra de Deus. E tem pessoas que falam, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Sim, mas às vezes tem condições de contribuir. Não faz certo, mas contribui para que compre, que faça as coisas, né? Porque é necessário. Sem dinheiro nesse país não se faz nada. Então, aqui diz que o crescimento da igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, é que a mesma era dirigida pelo propósito de Deus. Tá, tudo tem que ser pelo propósito de Deus. E por essa razão é que ela superava os obstáculos e crescia. E julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz outro do que Deus, pois nós podemos deixar de falar das coisas que vivíamos e ouvimos. Isso aí era Pedro, né, e João falando. Porque eles não deixaram de pregar. A igreja não pode deixar de pregar. A igreja tem que ter pregadores. Não é só o pastor. A igreja tem que ser preparada, capacitada para pregar também na rua, na faculdade, no colégio, no local de trabalho. Nós temos que ser pregadores, ainda que sejam pregadores de 1 minuto ou 2 minutos, mas falando da palavra de Deus, porque aí sim é pela ouvir da palavra e pela fé que salva as vidas. Isso que eu queria deixar com os irmãos, que possamos reclamar menos, não murmurar nunca, mas sempre agradecer. Uma coisa que eu faço todo dia é agradecer a Deus pelo que tenho, que não tenho, né? Pela minha vida, a vida dos meus parentes, familiares, meus irmãos em Cristo. Eu agradeço pela vida de todos. E eu acho o seguinte, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se eu peço uma coisa e Deus não me concede, é porque a vontade de Deus, como eu já falei, a dele é boa, perfeita e agradável. A minha não é, muitas vezes. Então, eu prefiro a vontade de Deus. Espero que os irmãos foram edificados com essas palavras, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E eu queria orar para nós encerrarmos. Amém? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, uma oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, Pai, ensinando, Senhor. Eu tenho muito ainda que aprender, Pai, eu queria que o Seu Espírito Santo me ensinasse também mais e mais, para que eu possa crescer, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, para que eu venha cada dia mais frutificar, Senhor, cada dia mais ser usado, Pai, para a honra e glória de Seu santo nome. Abençoe cada ouvinte que vai ouvir essa aula, Pai. Abençoe a mente, o coração, a alma, o espírito. Fortalece na fé, na esperança, no amor. Livra do mal, Senhor. Faça entender, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou almejamos. Que o Seu Espírito Santo possa interceder por nós com os pedidos inexprimíveis e possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor, que o Senhor possa estar falando a cada um de nós e possamos ser abençoados através da Tua palavra. É que nós pedimos e louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E até a próxima lição. Amém. Amém. Glória a Deus.